Sr. Presidente, então além de tantas Vai tomar a palavra a excelentíssima Vice-Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional, que comunicará as conclusões deste Congresso. Sr. Presidente da República, Excelência, permita-me que, na sua pessoa e também enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, cumprimente todas as personalidades presentes na mesa de honra e todas as personalidades que aqui estão presentes hoje nesta Assembleia, por uma questão de economia de tempo apenas. Muito obrigada. Vejo com gosto o Sr. Ministro da Defesa também, aqui meu antigo colega na Assembleia da República, só um cumprimento mais afetivo devido a essa característica. As conclusões deste Congresso foram elaboradas com a preciosíssima colaboração do Sr. General Xavier de Sousa, que esteve também permanentemente ligado à organização, com uma pequeníssima equipe que incluiu a doutora Romana Abreu e o Sr. Coronel Baltazar, que em estreita articulação com os membros da direção da associação conseguiu, em escassos 4 meses, montar uma realização que já se ouve nos corredores, que correu bem. Não me caberá a mim sublinhá-lo, mas não deixo de agradecer a quem, por vezes, no anonimato da sua participação, é esquecido. A Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional, nestes 2 últimos dias, levou a efeito o seu congresso bianual subordinado ao tema A Segurança e a Defesa na Europa, Desafios. Este tema é de uma oportunidade e relevância extremas, pois num mundo em permanente mutação, cada vez mais acelerada, os desafios que nos são colocados, se por um lado nos incutem a esperança e a vontade de os enfrentar, acarretam muitas preocupações e receios face às dinâmicas sociais, aos extremismos, ao crime organizado, ao cibercrime, ao sentimento das iniquidades, aos tráficos humanos, às novas e velhas doenças, às pragas agrícolas, aos fenómenos climáticos extremos e telúricos, à fome, às imigrações, aos fenómenos também políticos e muitas ameaças e riscos que todos os dias surgem e que estão muito para além da nossa imaginação muitas vezes. São estas preocupações multidimensionais e complexas que exigem importantes soluções que conduzam à garantia da segurança e da defesa. É assim importante que as sociedades, em especial a nossa, se preparem para os enfrentar com estratégias bem delineadas, execuíveis, adequadas, aceitáveis, resilientes e eficazes, que possam minimizar essas ameaças e esses riscos no caminho da paz, da estabilidade e do desenvolvimento. E será que a Europa e o nosso país estão preparados para garantir os valores únicos que partilham, com caminhos estratégicos que o assegurem?
Na busca da resposta a esta pergunta, ao longo desta conferência, houve intervenções substantivas carregadas de conteúdo operacionalizável. Desde logo, a da professora doutora Ana Santos Pinto, ela lembrou-nos os conceitos de policrises ou permacrises, que até há pouco tempo não tinham uma variável comum que lhes dessem a substância que hoje têm, a guerra no coração da Europa. E a União Europeia e os seus Estados-membros não se mostraram preparados para esta nova realidade. A guerra na Ucrânia é um desafio às democracias, às soberanias, às integridades territoriais e aos valores europeus. Por sua vez, a guerra no Médio Oriente, no Sudão e no Sahel são desafios aos valores humanos e ao direito internacional humanitário. Perante estes desafios, verifica-se um marcado querer de tomada de protagonismo mundial pela China. As recomposições geoestratégicas têm gerado sentimentos de insegurança que são, como nós sabemos, bem mais nefastos do que apenas a sensação de insegurança ou o sentimento de insegurança. Estas dinâmicas e acontecimentos irão marcar o mundo nos próximos anos e o projeto da União Europeia tem de ser um compromisso de construção com solidariedade de um espaço comum de paz, segurança e progresso, mas está perante dilemas que o põem em causa e fazem perigar a coesão entre Estados-membros, apesar de ainda luzir a esperança, evidentemente. A União Europeia não irá, contudo, nos próximos anos, desenvolver opções estratégicas que lhe garantam o sucesso do seu projeto, se não arrepiar caminho. Daí ser importante que os países da Europa continuem a dar o devido valor à NATO, olhando com especial atenção para a Turquia e os Estados Unidos, promovendo simultaneamente a autonomia estratégica europeia da defesa, desenvolvendo as suas forças armadas, a sua economia de defesa e a sua capacidade de segurança interna e externa. Atualmente existem, segundo o Tenente-General Paulo Mateus, duas certezas. A NATO continua a reafirmar-se como pilar essencial para a paz e proteção dos valores democráticos que partilhamos, enquanto a União Europeia tem procurado mobilizar os seus instrumentos de poder no mesmo sentido, procurando ambas as organizações complementaridades e sinergias. Parafraseando Sua Excelência o Presidente da República, a segurança europeia começa na solidez das nossas alianças. A participação de Portugal na NATO vai muito além da sua importância geográfica, tendo vindo a demonstrar de forma consistente grande disponibilidade para contribuir com forças militares e participar em operações de manutenção de paz e defesa coletiva. Portugal, sabendo que a sua segurança não se garante só nas suas fronteiras, mas também bem para além delas, tem tido um papel empenhado, credível e confiável no enfrentar desafios globais, sendo um produtor de estabilidade e de segurança reconhecido no mundo e nas principais organizações supranacionais. Como afirmou o Dr. Paulo Portas, o mundo é mais complexo do que aquilo que a sociedade consegue ver e consegue perceber-se, surgindo a seguinte pergunta: consegue-se garantir a paz com uma defesa forte e temível, ou consegue-se evitar a guerra com uma defesa fraca? A Guerra Fria foi ganha sem que a NATO tivesse disparado um tiro, mas a história mostra-nos que só com força e uma defesa forte se consegue a dissuasão das agressões e do surgimento da guerra. Na Ucrânia, o conflito começa a definir-se como uma guerra inacabada, onde parece surgir a visão de que uma solução que contemple uma negociação poderá não ser uma solução de rendição. A envolvência de potências internacionais neste conflito, como é o caso da Coreia do Norte, complexificam o contexto que aí se vive. E esta intervenção interna no conflito não pode ser desprezada, nem desvalorizada, nem permitida. O mundo tem que tomar uma posição. O atual líder da Rússia fundamenta o seu pensamento estratégico no princípio de que a fronteira de segurança do seu país não é a da Rússia, mas sim a da União Soviética. Assim, quem é que garante que esse líder vai limitar a sua ação à Ucrânia na sua ânsia de conquistar o seu espaço geoestratégico vital? Este líder já promoveu 8 intervenções em países da ex-União Soviética e não se pode esquecer que 3 dos países dessa ex-União Soviética são membros da NATO. E a política que se adivinha da próxima liderança dos Estados Unidos da América, assente no America First,
and only, não promove o sentido de segurança, o sentimento de segurança. A NATO tem de continuar a ser o valor acrescido na promoção da safety and security, não podendo alguma vez ser colocado em causa o conteúdo e o mecanismo do seu artigo 5º. Como o Tenente-General Fonte Ramos enfatizou, a Europa voltou-se para dentro e as suas faltas de capacidades no âmbito da defesa têm perdurado ao longo da última década. A Europa tem contribuído para a estabilidade do mundo com as suas forças militares e civis, mas essa contribuição é infinitesimalmente insuficiente face às necessidades que o mundo atual apresenta. Na Europa temos tido falta de capacidade estratégica, com dificuldades inúmeras, bem descritas e ilustradas no relatório Draghi, na geração e consolidação de capacidades de defesa, desenvolvimento de uma indústria de defesa que lhe dê autonomia, pois aquela que existe hoje é desagregada, dispersa na produção que disponibiliza e com fraca incorporação de investigação nos seus produtos. Os Estados Unidos terão uma forte influência na alteração deste cenário, pois adivinha-se que a nova administração se centra ainda mais na China e faça a Europa pagar as despesas da sua defesa. Não obstante tudo isso, a Europa tem de privilegiar a parceria transatlântica e libertar-se da tentação de se transformar numa área de competição entre grandes potências. No meio de visões diferentes sobre o estado da arte da situação da NATO e da contribuição dos países europeus para a capacitação dessa organização, há uma afirmação comum. A NATO é essencial e os países da Europa têm de contribuir mais para a sua capacitação, pois, como foi sublinhado por Paulo Portas, aludindo ao relatório Mário Draghi, se não se fizer nada, a Europa entra em declínio. Chamou ainda a atenção para a importância do artigo 5º do tratado, pois sem ele a NATO seria apenas uma ONG. Como afirmou a sua Secretária de Estado da Defesa Nacional, os factos que presenciamos hoje em dia no palco internacional incutem-nos o imperativo da existência de cooperações fortes. Portugal tem sido nessa área um exemplo para o mundo, com as intervenções das suas forças em geografias diferentes, garantindo segurança e paz. É por isso que Portugal tem de olhar para as suas forças armadas como um investimento e não como uma despesa só por si. As políticas de defesa que têm sido implementadas estão orientadas para as pessoas dentro da organização, para a consciencialização dos cidadãos e para a literacia da defesa. O general-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas referiu que as turbulências mundiais sempre existiram. O que parece mais marcante no cotidiano atual é a dinâmica complexa, incerta, mais imprevisível e mais rápida que essas turbulências assumiram. As Forças Armadas, para fazerem face a toda essa complexidade, têm de contar com pessoas equipadas e enquadradas nos valores, na deontologia, na ética, mas também têm de contar com as necessárias infraestruturas e meios. Portugal atualmente está presente em 36 missões, e 53 empenhamentos com presença na ONU, NATO e Frontex. As Forças Armadas estão ainda no âmbito das ações do planeamento civil de emergência, num compromisso com os portugueses com o objetivo de contribuir para o seu bem-estar e para a sua segurança. Atualmente estão a ser conduzidos estudos com a finalidade de se definir de que forma útil e efetiva se pode atingir o investimento de 2% no PIB no domínio da defesa. A visão das Forças Armadas é ter forças prontas, flexíveis, interoperáveis e tecnologicamente inovadoras, edificadas com realismo e aptas a cumprir com credibilidade. Portugal, como nos lembra o Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, pela sua posição estratégica, tem que dar importância acrescida ao mar, utilizando todos os instrumentos à sua disposição para controlar estrategicamente as rotas que passam pelos mares adjacentes a norte, a leste e a sul. Não podemos esquecer, segundo afirma, que o quarteto do caos formado pela Rússia, Irão, Coreia do Norte e China utilizam todas as capacidades à sua disposição para ganhar poder e importância geopolítica. As ameaças submarina e marítima têm sido uma preocupação da Marinha, que procura para as combater, desenvolver estudos sobre a transformação digital, a tomada de decisões em ambientes imprevistos,
a relocalização dos seus meios e das infraestruturas ao longo da costa do nosso país e das ilhas, a modernização das frotas, a formulação de programas eficientes de manutenção e o investimento em novas tecnologias utilizando um modelo de uso duplo de recursos, aquele que melhor serve para países em que estes estão limitados. A visão do Exército, como afirmou o Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, baseia-se nos pilares da história e do seu contributo para a afirmação e a constituição do país, do potencial humano, da liderança, da cooperação nacional e internacional, da inovação e da modernização, da prontidão e dos valores. O conceito da força terrestre do futuro tem em consideração a satisfação dos compromissos internacionais, adaptando o sistema de força às necessidades da defesa nacional, antecipando a revisão da documentação estruturante. A força terrestre da próxima geração tem de ser adaptável, pronta para operar, preparada para combater. O Exército tem procurado a sincronização dos seus projetos de edificação de capacidades com os financiamentos disponíveis, sempre tendo como farol os seus compromissos internacionais, designadamente com a NATO, mas também com a União Europeia e a ONU. A Força Terrestre de futura geração tem de ter em conta que é imperativo defender a Norte com a NATO e capacitar a Sul com a ONU e a União Europeia, preparada para combater e para colaborar com as organizações internacionais. A perspectiva da Força Aérea, por sua vez, segundo o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, assenta na essencialidade da interoperabilidade das componentes das Forças Armadas. Isso implica uma permanente preocupação na modernização dos meios, na captação e manutenção dos recursos humanos e na sua formação. Nas capacidades do poder aeroespacial do futuro haverá plataformas equipadas com armas ou não, tripuladas ou não, mas todas elas com multissensores conectadas entre si e com um centro operacional no qual toda a informação será integrada e partilhada. A quinta geração e o quinto domínio das operações constituem um imperativo estratégico e operacional das forças que integram a NATO, mas também são conceitos que podem ser utilizados nas missões de busca e salvamento. A moderadora, a professora Liliana Reis, apontou numa conclusão concisa do referido nas intervenções até ao momento realizadas, que a NATO e a União Europeia têm perdido demasiado tempo em debates sobre estratégias e têm de ser mais pragmáticas nas medidas a implementar, pois se assim não for, a ação pode acontecer tarde demais. Devem ter a consciência de que pode haver valores sem poder, mas tem de haver poder para que os valores sejam defendidos e preservados. A GNR, como referiu o seu comandante-geral, tem a missão de assegurar a legalidade democrática, a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Na diversidade de tarefas decorrentes do cumprimento dessa missão, a GNR contribui em território nacional e em espaços internacionais para a segurança e para a defesa nacional. As suas participações fora das fronteiras nacionais têm sido reconhecidas pelas diversas organizações no âmbito das quais têm ocorrido, mas também pelos cidadãos sobre os quais essas ações têm acontecido. O Índice de Paz privilegia o nosso país, situando-o nos lugares cimeiros dos rankings da ONU e da União Europeia, como sendo um local de elevada segurança. A isso não é alheia à atuação robusta da Guarda. A sua estratégia de atuação no futuro tem como alvo a segurança e o seu sentido de percepção por parte da população, assentando em atuações próximas, com meios credíveis e práticas responsáveis. Os problemas no domínio da segurança no nosso país exigem uma coordenação efetiva no contexto da segurança interna de todas as forças e serviços afetos a esse domínio, bem como com as Forças Armadas. O Diretor Nacional da PSP refere que a securitização dos Estados traz dilemas por vezes difíceis de dirimir, como é o caso do que é colocado pelas necessidades de segurança face às liberdades fundamentais. As ameaças à segurança têm como alvo privilegiado a própria segurança, o que por vezes exige medidas de elevada severidade para a garantir, que podem envolver vários atores, em especial os cidadãos. A estratégia atual e futura da PSP assenta nas operações, na segurança, na proximidade, no desenvolvimento tecnológico, nas novas ferramentas tecnológicas, na consolidação do sentimento de segurança, na nobreza da missão policial e
e na participação ativa da sociedade civil. Tal exige uma grande acuidade ao nível dos recursos humanos, da sua formação e do seu bem-estar, bem como na ação inspectiva. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária enfatizou a importância da cooperação entre as polícias e serviços de segurança, bem como com as Forças Armadas. Chegou a afirmar que foi a primeira vez que estiveram juntos sentados num local a discutir as suas interações. A investigação criminal e a segurança interna estão perfeitamente interligadas, sendo o conhecimento e a formação a garantia da qualidade de uma e de outra. Os objetivos da Polícia Judiciária são a prevenção e o combate ao terrorismo, a prevenção e o combate ao crime organizado, a segurança das fronteiras, a cibersegurança e a cooperação internacional. Esses objetivos exigem cooperação e prevenção. As ameaças que preocupam o nosso país são o terrorismo, os crimes ambientais, o crime organizado, de ódio, económico-financeiro e a corrupção. A partilha de informação, o uso da inteligência artificial devidamente regulamentada e controlada e o acesso legal aos metadados, à comunicação encriptada e à vigilância por câmara são instrumentos imprescindíveis já na atualidade para uma investigação mais eficaz e credível. O último painel de discussão que ocorreu esta manhã, moderado pelo Sr. Almirante Silva Ribeiro, centrou-se na importância da indústria de defesa, precisamente no domínio da soberania do Estado, em especial na sua capacidade de defesa e na sua independência em relação aos outros atores. Como referiu Álvaro Beleza, as democracias liberais, se não tiverem força para a sua defesa, não vão sobreviver, e para haver uma segurança e defesa sólidas tem de haver crescimento económico, o qual é muito influenciado pelo desenvolvimento da indústria, nomeadamente a militar. As pandemias e as guerras, como nos ensina a história, são aceleradores do desenvolvimento tecnológico e científico e da inovação. E o desenvolvimento e a inovação geram mais desenvolvimento e inovação. A indústria de guerra é uma indústria que também produz conhecimento para a indústria civil. O engenheiro Brás da Costa refere que a investigação e a procura de mais-valias têm de estar atentas aos clientes e à indústria. A competição está inquinada quando há indústrias em países da Europa ou de outros continentes que não respeitam regras e não protegem os seus trabalhadores, o que se vai refletir nos preços dos artigos que são apresentados por essas indústrias, mais baixos naturalmente comparados com a indústria dos países que seguem as regras devidas de proteção dos direitos humanos. A indústria portuguesa não é caracterizada por ser boa planeadora, mas sabem reagir bem às oportunidades. A diferenciação pela inovação é muito mal remunerada, não vendo muitas vezes a indústria o retorno dos investimentos. Os critérios de compra privilegiam o preço mais baixo, isto conjugado com a existência de países que apresentam preços mais baratos por terem custos de produção mais baratos, também mais baixos, porque não respeitam os valores que nós, no âmbito da Europa, exigimos. O Dr. António Ramalho nos lembra que na guerra moderna os teatros operacionais são bem mais amplos do que eram num passado recente, pois utilizam dimensões tradicionais, mas também as mais inovadoras, como sejam o espaço e o ciberespaço, a inteligência artificial e a computação quântica, que são instrumentos que já estão a provocar disrupções positivas no domínio da defesa e também negativas porque abrem novas vulnerabilidades. Na Europa já há investimento nessas novas tecnologias e em Portugal também. O engenheiro Pedro Petir refere que a sua empresa, Tekever, tem como princípios que o tempo é crítico, a reação é crítica e a prevenção é crítica. Face a esta situação, há que investir em tecnologia para respostas eficazes. Assim, a utilização tecnológica tem que ser alargada, tem que ter evolução rápida, apesar de restrições orçamentais e das aquisições lentas que colocam os Estados em posições vulneráveis. Há sérias dúvidas que Portugal, com investimento de 2%, possa recuperar do seu atraso na área da defesa, e para acompanhar as evoluções é indispensável fazê-lo, pois o mundo não para e, conforme disse, a indústria tem fome. O engenheiro Ramos da Beyond Vision ressaltou que a sua empresa tem olhado para o cluster
procurando adaptá-lo ao domínio da defesa, que é sem dúvida um promotor da inovação, um incentivador para a criatividade, mas também um esteio para a economia de um país. A falta de investimento, as dificuldades na contratação, a vulnerabilidade na capacidade de escala para se adquirirem artigos são complexidades que têm que ser transformadas em oportunidades, sendo imperativo que Portugal tenha coragem para decidir e capacidade para identificar as oportunidades, potenciando a capacidade de improviso e de realização. Almirante Silva Ribeiro refere que para o português já é assumido o improviso como estado de espírito, e vou citar, e o desenrascanço como atitude, mas isto agora tem que ser realmente profissionalizado, com capacidade de impactar aquilo que é necessário. Se conseguirmos a interligação, e afirma a indústria e a defesa, poderemos criar um ecossistema em cluster específico que potenciará a nossa soberania, a nossa resiliência. Em conclusão, o aumento das competências e da autonomia estratégica da Europa em termos de política de defesa só é possível através da sua forte cooperação com a NATO. O relatório Draghi e o diagnóstico mesmo realiza relativamente às medidas inadiáveis a tomar para que o projeto europeu de paz e desenvolvimento inclusivo não se sobre, tem que ter consequências práticas, designadamente na reindustrialização da Europa, processo para o qual, ou no qual Portugal tem que aparecer como forte, competente e inquestionável candidato, face às competências de que dispõe e aos projetos estratégicos europeus e de âmbito internacional em que já está envolvido. A estratégia em curso de cooperação e colaboração entre Forças Armadas e Forças de Segurança deve manter-se e reforçar-se face à eficiência na utilização de recursos e aos resultados altamente positivos que tem permitido alcançar. A economia da defesa é um setor a ser reconhecido e incentivado em termos de produção que incorpora inovação e tem forte valor acrescentado, contribuindo para o reforço do potencial exportador do país, a economia no seu conjunto e também o intangível prestígio que nós queremos para Portugal. Das apresentações que foram feitas, releva-se o elevadíssimo nível das nossas Forças Armadas e o prestígio que têm alcançado ao país, sendo-lhes por isso devido o reconhecimento dos portugueses e a noção de que, sendo Portugal um país que se pauta pela permanente busca da paz, só conseguirá atingir esse objetivo no contexto global e perante as ameaças globais se as suas Forças Armadas forem vistas como um pilar essencial na difusão e construção desse valor, porque estão devidamente apetrechadas para o efeito. Este congresso, pelo elevadíssimo nível dos participantes que acederam a partilhar connosco a sua sabedoria e visão, e a quem estamos infinitamente gratos, bem pela adesão forte em termos de participação que colheu, constituiu um verdadeiro refrescamento para quem, como eu, apesar de continuar a acompanhar estas matérias, já frequentou este curso nos anos 80 do século passado, mas é também a expressão de gratidão para tantos quantos aqui se mantiveram atentos aos novos desafios que o mundo do presente apresenta, à sua interpretação e às ações que todos em conjunto temos que produzir, articular, definir e concretizar para melhor os enfrentar. Constituiu, por isso, um valioso exercício no domínio da literacia em matérias de defesa e segurança. Será caso para dizer missão cumprida. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Maria de Belém Roseira. O excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional vai agora entregar à doutora Maria de Belém Roseira um ramo de flores. E este ramo de flores significa a forte presença e dinâmica que vai dar à nossa associação. Muito obrigada.
Sr. Presidente da República, não estava à espera, mas como eu costumo dizer, os direitos são iguais e as prerrogativas são diferentes. Neste caso, um bocadinho injusto, porque talvez tenha sido eu a pessoa que menos contribuiu para este Congresso. Muito obrigada por este carinho. Obrigada. Vai ter agora lugar a comunicação do excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional. Muito obrigado. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Vice-SEM, distintas autoridades militares das forças de segurança civis, académicas, autárquicas, políticas e eclesiásticas, senhores deputados, Silvério Regalado e Pedro Peçanha, senhoras e senhores auditores dos cursos de defesa nacional e membros da Associação, minhas senhoras e meus senhores. É com profunda honra e imenso orgulho que me dirijo a todos nesta cerimónia de encerramento do nosso Congresso. Durante estes dias de partilha, debate e reflexão, estivemos unidos por um objetivo comum: reforçar a soberania nacional e refletir sobre os desafios e oportunidades nas áreas da segurança e da defesa. Neste encontro, reafirmamos o nosso compromisso de contribuir ativamente para a construção de um país mais seguro e soberano, baseado nos valores da paz, da cooperação internacional e da solidariedade com os nossos aliados. De viver, no fundo, num mundo sem medo e numa sociedade mais justa. O Orçamento de Defesa para 2025 excede em 11,1% a estimativa de 2024, demonstrando a prioridade que o 24º Governo Constitucional atribui à defesa e às Forças Armadas e que, seguramente, o nosso Ministro da Defesa não vai deixar de destacar. Sr. Ministro, em 6 meses já executou um conjunto de medidas essenciais para valorizar e dignificar a carreira militar sem esquecer os antigos combatentes, o que já não acontecia há muito tempo. Mas vamos precisar de continuar a crescer e chegar mais longe. Vamos precisar mesmo, porque as coisas não estão fáceis a nível internacional, como nós sabemos. Vivemos num mundo em mudança, em que os grandes blocos geopolíticos e geoestratégicos se continuam a reorganizar em virtude de 4 acontecimentos que já deixaram ou podem deixar marcas profundas nas relações internacionais. O primeiro, a pandemia Covid-19 e as vacinas contra o vírus SARS-CoV-2. Começou aqui. O segundo, a guerra na Europa. O terceiro, a guerra no Médio Oriente. E o quarto, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estes acontecimentos reforçam a importância das high politics, que ganham uma nova e forte dinâmica a nível nacional e internacional. Os orçamentos dos Estados, em face da incerteza do cenário que estamos a viver no mundo, tendem a reforçar as áreas da defesa e segurança, o que de resto constitui também uma preocupação central na Europa, nos países da União Europeia e obviamente também em Portugal. A geografia e a demografia sempre foram fundamentais em todos os percursos e as dimensões da humanidade. E hoje, ainda mais. A natalidade e a educação são cada vez mais ativos estratégicos determinantes para a geoestratégia e a geopolítica. São mesmo a nossa porta giratória para todas as áreas de interesse estratégico, nas quais se incluem a soberania, a defesa e a segurança. Por isso, o investimento no capital humano, mas também nas infraestruturas e equipamentos e na moderna tecnologia são decisões prioritárias que não podem esperar. É uma questão de tempo e o tempo não para. Temos de acelerar sem abdicar da qualidade da formação, de carreiras que conferem dignidade às pessoas, de apostar forte na inovação e investigação, de priorizar a cibersegurança e a inteligência artificial, de inspirar nas pessoas uma atitude de resiliência e capacidade de intervenção, alicerçadas em valores indispensáveis a uma cultura de verdadeira cidadania, de sentir e ser Portugal.
A diplomacia vai ser cada vez mais determinante e necessária também. Precisamos de formar mais e melhores diplomatas e de fazer uma reflexão e debate abrangentes, acompanhados de capacidade de decisão sobre a necessidade de existência de um serviço militar essencial ou um Serviço Nacional de Cidadania, como muito bem aparece no policy paper da SEDES, da autoria do Sr. General Vieira Borges, seja este serviço focado na defesa, na segurança, na educação, na saúde, na justiça ou até no setor social. As recentes mudanças no cenário internacional, incluindo a intensificação da competição entre grandes potências, as ameaças cibernéticas e a crescente vulnerabilidade das cadeias de abastecimento global, exigem uma abordagem estratégica que não só defenda o nosso território, mas também reforce a resiliência das nossas infraestruturas críticas e preserve a nossa capacidade de decisão em momentos de crise. Daqui que é muito importante o papel da indústria de defesa nesta área, como hoje foi devidamente discutido. Hoje, o conceito de segurança nacional engloba desafios ambientais, como as alterações climáticas, a segurança energética, as ameaças cibernéticas e a proteção da saúde pública. Estas dimensões interconectadas exigem uma abordagem integrada e uma estreita colaboração entre diferentes setores e entidades. No que diz respeito à segurança energética, reconhecemos que a dependência de fontes externas torna-nos vulneráveis a oscilações de mercado e a pressões geopolíticas. A transição para fontes renováveis e o fortalecimento da nossa capacidade de produção nacional são passos necessários para assegurar a nossa resiliência e autonomia nesta área crucial. A defesa nacional continua a desempenhar um papel vital na proteção da nossa soberania. Num contexto onde as ameaças tradicionais e assimétricas coexistem, é fundamental que as nossas Forças Armadas estejam preparadas e devidamente equipadas para responder eficazmente a qualquer desafio. Durante este congresso, tivemos o privilégio de debater com especialistas que nos lembraram que a defesa não se faz apenas de equipamento militar, mas também de conhecimento, de inovação e de cooperação. A integração das nossas capacidades de defesa com as dos nossos aliados e parceiros é essencial para enfrentar as ameaças transnacionais e fortalecer a segurança coletiva. O fortalecimento das parcerias com a NATO e com a União Europeia e o reforço do eixo transatlântico e até com a CPLP são pilares centrais da nossa estratégia de defesa e da nossa estratégia de crescimento. Estas alianças não só nos ajudam a projetar a nossa capacidade de resposta, mas também promovem a paz e a estabilidade global, protegendo os valores da liberdade, igualdade e democracia que tanto prezamos. Ao longo deste congresso, podemos também refletir sobre o papel dos auditores de defesa nacional na formação e consciencialização dos cidadãos para os desafios de segurança e defesa. A Associação dos Auditores de Defesa Nacional tem o compromisso de promover o conhecimento e o debate sobre estas matérias, fortalecendo a coesão nacional e incentivando uma cidadania mais ativa e mais informada. Hoje, mais do que nunca, a segurança e a defesa são responsabilidades coletivas e a participação ativa dos cidadãos é essencial para a construção de um país mais seguro. Os auditores de defesa nacional são, sem dúvida, uma peça fundamental neste processo, ao serem portadores de conhecimento e formadores de opinião que contribuem ou podem contribuir para uma sociedade mais justa, esclarecida e preparada. Neste momento de encerramento, quero expressar a minha profunda gratidão a todos que tornaram este congresso possível. Aos nossos convidados e oradores, agradecemos pelas suas valiosas contribuições e pelo seu compromisso com esta causa. Aos auditores e membros da Associação, o meu mais sincero agradecimento pelo trabalho incansável e pelo compromisso em promover uma visão de soberania, segurança e defesa que esteja à altura dos desafios do nosso tempo. Estamos convictos que saímos deste congresso mais preparados e mais unidos para enfrentar as adversidades e para construir um futuro em que Portugal continua a ser um país soberano, seguro e resiliente. Levamos connosco as ideias, as reflexões e as estratégias discutidas nestes dias
com a certeza que juntos poderemos promover a segurança e defesa nacional de uma forma eficaz e duradoura, como muito bem a doutora Maria de Belém há pouco explicou. Que este Congresso seja o primeiro de muitos passos em direção a uma nação mais forte, capaz de responder aos desafios do presente e de se preparar para os desafios do futuro. Termino, finalmente, com uma citação de Hannah Arendt. A suposição de que a identidade de uma pessoa transcende em grandeza e importância tudo o que ela possa fazer ou produzir é um elemento indispensável da dignidade humana. E é isto que nos deve unir em torno de princípios e valores fundamentais. Liberdade, igualdade e democracia a caminho de uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Muito obrigada, excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores, Dr. Miguel Guimarães. Vai ter lugar a comunicação de Sua Excelência, o Ministro da Defesa. Vossa Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Sr. General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Srs. Deputados à Assembleia da República, Sr. Almirante Silva Ribeiro, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sra. Vice-Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Vice-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Sr. Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Srs. Diretores e Dirigentes do Ministério da Defesa Nacional e demais institutos públicos, Sr. Presidente da Direção da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, Srs. Oficiais Generais, demais entidades académicas, autárquicas, militares e civis, caros palestrantes, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que saúde a começar a presença de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, e que na sua pessoa e na função expresso uma saudação a todos os militares que servem Portugal dentro de fronteiras e no estrangeiro, defendendo valores, defendendo a paz, defendendo a democracia e defendendo a liberdade, por vezes suportando condições adversas e perigos reais. Aliás, neste dia eu devo referir em particular os 28 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea que integram a Força Operacional Conjunta de Proteção Civil e das Forças Armadas e que regressam de Valência, onde estiveram a prestar apoio às populações afetadas pelas tragédias das cheias, a par de vários operacionais da Proteção Civil. Permitam-me ainda que dirija uma palavra ao Sr. Presidente da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, o Sr. Dr. Miguel Guimarães, estimado amigo. Eu expresso no Sr. Presidente o meu reconhecimento pelo elevado sentido cívico desta associação, que se tem afirmado ao longo de várias gerações de auditores como um exemplo de cidadania ativa, hoje de resto uma vez mais testemunhada, contribuindo para a construção de uma sociedade que é mais informada, e a sociedade precisa de estar bem mais informada sobre os temas da defesa e das Forças Armadas. Meus senhores e meus senhores, eu não poderia deixar de expressar aqui algumas palavras relacionadas com o momento geopolítico que vivemos. Devo até dizer, Sra. Doutora Maria de Belém Roseira, que a governação vai em linha com as preocupações que aqui foi sumariando a propósito das conclusões de extensos trabalhos muito ricos, com múltiplas participações. Nós atravessamos de facto um momento muito singular, ponderados os desafios aos consensos que nasceram depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, no caso da Segunda Guerra Mundial, travada entre 39 e 45 do século passado. E realmente no plano geopolítico, e esse é quase um lugar comum, o mundo está agora carregado de muitas incertezas. A Rússia empreendeu uma guerra de
conquista, viola fronteiras internacionais estabelecidas, viola o direito internacional e usa de uma violência quase medieval que seguramente em muitos casos também repete essa violência vista e vivida nessa Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas para o que importa vitimando inocentes, destruindo aldeias, vilas, cidades e infraestruturas civis, tudo agora exacerbado perigosamente pelo envolvimento de forças norte-coreanas. A par, agravam-se os conflitos no Médio Oriente e as ameaças e as ações disruptivas já vão do Ártico ao Báltico, do leste europeu ao Médio Oriente, do Mediterrâneo ao Sahel, passando pelo Mar Vermelho e atravessando a África Central até ao Golfo da Guiné. Os Estados Unidos da América, parceiro e parcela fundamental nesta equação, transferem para o Indo-Pacífico parte muito relevante da sua atenção estratégica, o que bem se compreende, aliás, o que nós europeus bem devemos compreender. Com cerca de 60% da população global, as economias asiáticas representam perto de 45% do PIB mundial, sendo que no top 15 dos maiores orçamentos militares, 6 destes orçamentos são de países do Indo-Pacífico, com 5 destes países no top 10 destes investimentos. Juntem-se então a estas circunstâncias, as pretensões territoriais e a vontade de afirmação no contexto político global e percebemos um risco elevado, potencial, de novos conflitos que seguramente ninguém deseja. Mas, dito isto, diria também que se a Rússia constitui agora uma ameaça direta aos interesses euroatlânticos, a China representa de forma muito preocupante um desafio sistémico à ordem internacional. Ainda assim, e voltando à Ucrânia, até por aquele que é o papel de Portugal do lado dos seus aliados a este respeito, assistimos também a um novo agravamento da retórica nuclear russa que nenhum ser humano provido de lucidez deseja, a propósito, entre outras coisas, do auxílio prestado à Ucrânia e da utilização de armamento fornecido em solo russo. Eu suponho que esta semana, na verdade há 3 dias, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avançava com uma doutrina que faz sentido adotar a este propósito. A decisão sobre esta utilização deste armamento deverá ser acordada bilateralmente entre a Ucrânia e cada país que o forneceu. Eu devo dizer que na maior parte dos casos, Portugal não é um desses exemplos. Não obstante, sobre a recente narrativa do Kremlin, conviria recordar que foi a Rússia quem adicionou a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, ao conflito, com tropas que estão no terreno a combater do lado dos militares russos e de outros mercenários. Para o que importa, mesmo assim, dramático é o saldo da tragédia. A guerra de 3 dias de Vladimir Putin já soma afinal 1000 dias e, ao que parece, não deverá abrandar nos tempos próximos. E pelo caminho somos confrontados com a deterioração crescente da ordem normativa internacional e o enfraquecimento de organizações multilaterais de segurança, tudo criando um futuro mais perigoso e difícil de gerir. E isso não é certamente boa notícia, todos nós recordamos dos compêndios, nomeadamente da Faculdade de Direito, mas não só, o que sucedeu à Sociedade das Nações e porque é que sucedeu o que sucedeu à Sociedade das Nações. Infelizmente, muitas vezes a história repete-se, cabe-nos conseguir evitar que assim seja. Ironicamente, para muitos, foi preciso uma guerra junto às fronteiras da União Europeia, na verdade junto ao perímetro da NATO, para se redescobrir a importância dessa NATO e da manutenção
da relação transatlântica. Devo dizer que pessoalmente nunca tive grandes dúvidas, mas não precisamos de recuar muito no tempo para recordarmos muitas declarações a propósito dessa desnecessidade. Ainda assim, é bom perceber que a recente cimeira de Washington foi nisso muito nítida e a cimeira de Haia, em 2025, aproxima-se rapidamente. Pelo que, Sr. Presidente de Excelência, minhas senhoras e meus senhores, perante este contexto, eu acho que a pergunta que se deve colocar é como é que se posiciona Portugal? Eu responderia que Portugal coloca-se do lado certo da história. Portugal coloca-se do lado do direito internacional, do lado dos nossos aliados, na defesa da democracia, na defesa da liberdade, na defesa do nosso modo de vida, sempre procurando a paz. E Portugal, independentemente da sua extensão, Portugal não é um país pequeno, é um país médio, ponderado o mar, é até um grande país. Portugal é uma nação com 9 séculos de história, com uma política externa que é credível e é fiável, apoiada numa estratégia consistente. Portugal é um dos países fundadores da NATO, a mais duradoura aliança militar que, por ser política e operacionalmente forte, através da capacidade de dissuasão militar, tem assegurado um prolongado período de paz, salvo conflitos sem dimensão global, desde a assinatura do Tratado do Atlântico Norte em 4 de abril de 1949. Pelo que, para nós conseguirmos estar do lado certo da história, do lado dos nossos aliados, na defesa desses valores que aqui foram repetidos certamente ao longo de todos estes dias e agora nas intervenções finais, nós temos de assumir as responsabilidades que nos são pedidas em favor da segurança coletiva, reforçando o contributo nacional para o pilar europeu da Aliança Atlântica. Estima-se já agora que o investimento russo em defesa para 2025 deverá ultrapassar a globalidade do investimento dos 27 países membros da União Europeia. Isso deve fazer-nos refletir a todos, ponderado que a Rússia funciona já em modo de economia de guerra. O que significa a nossa obrigação, nossa também de Portugal, de investirmos mais em defesa, no sentido do que foi dito pelo Comissário designado para a Defesa e Espaço da Comissão Europeia, não por causa de Trump, mas por causa de Putin. É o que estamos a fazer no 24º Governo Constitucional, trazendo o investimento na defesa nacional para a primeira linha das preocupações políticas e acreditem no que vos digo, mas começando pelas pessoas, pelos homens e pelas mulheres militares das Forças Armadas, esquecidos durante demasiado tempo enquanto espécie de custo de oportunidade das decisões de muitos políticos. Portugal decidiu também, a par desse investimento nas pessoas, que não vou repetir porque é conhecido e tem sido felizmente suficientemente nítido e apreciado, Portugal decidiu também reforçar o papel que lhe compete na NATO junto dos nossos aliados. E é por isso que apresentamos um plano credível para garantirmos um investimento de pelo menos 2% do produto interno bruto até 2029. Não obstante, recordaria já também as declarações de há 3 dias do secretário-geral da NATO, que expressando certamente o sentimento dos aliados, adverte que 2% é já uma meta porventura ultrapassada. E para isso indica valores superiores a 3%. E o esforço de Portugal há de ser, até para reforço também na nossa credibilidade, junto dos nossos aliados, tendo, obviamente, também necessariamente em conta todas as contingências orçamentais. Mas é bom que percebamos o caminho e para onde o mundo, no plano político, também nos vai conduzindo. De todo modo, neste caminho, até 2% do produto interno bruto em 2029, prazo que antecipamos num ano, Portugal participa num esforço coletivo de ajuda à Ucrânia, igualmente, honrando compromissos de segurança assumidos bilateralmente na NATO.
mas também na União Europeia e não só. Eu, a este propósito, gostava de referir o seguinte: todos nós apreciamos certamente abundantes comentários políticos em noticiários e não só, também de peritos e estrategas militares de diferentes ramos, quase sempre na reserva, sobre aquilo que é o caminho do conflito e a propriedade da ajuda que vamos prestando à Ucrânia. Eu gostava sobre isso de dizer uma coisa, é de que, independentemente de todas as explicações, todas as conceptualizações, de todas as contemporizações, de todas as referências à história, eu acho que nenhum de nós pode perder a essência do que diferencia o agressor e o agredido, do que diferencia quem invade e quem é invadido, o que diferencia quem quer viver em paz, em democracia e em liberdade e quem quer repristinar um projeto que é de outro século. E daí a necessidade da defesa também do nosso modo de vida. E se há dúvida que não tenho, é de que a esse propósito, cada cêntimo de ajuda que entregamos à Ucrânia não é também despesa, é um investimento. E é um investimento inteligente, porque os ucranianos neste momento lutam e morrem para que não tenhamos de lutar nós, um dia os nossos filhos, para a defesa de tudo aquilo que os ucranianos de facto defendem e por tudo aquilo pelo que todos os dias vão morrendo. Eu devo dizer que o resultado desta guerra não nos pode ser mesmo indiferente. Pelo menos o resultado desta guerra não me é nada indiferente. E é por isso que nós, quando falamos de defesa, falamos de pessoas, militares, falamos da ajuda à Ucrânia, falamos da evolução que temos que conseguir no âmbito da NATO, do lado dos nossos aliados, mas também não esquecemos tudo o resto. Não esquecemos a necessidade de ter em conta melhores e mais capacitadas infraestruturas militares, de apostarmos nas indústrias de defesa, que aqui foram faladas e bem, porque se hoje representam perto de 300 empresas, cerca de 30 mil postos de trabalho, próximo de 2,5% das exportações portuguesas, facto é que poderão representar muitíssimo mais. Como não esquecemos a modernização das capacidades. Muitas delas estão previstas na Lei de Promulgação Militar, mas sabemos que essas capacidades, todos os dias, com a voracidade dos tempos e a evolução da tecnologia, vão sendo ultrapassadas e essas atualizações terão que ir sendo feitas. O que significa falar também da adequação de equipamentos militares, nos 3 ramos das Forças Armadas e nas múltiplas missões em que estamos solidariamente empenhados. O Sr. Presidente da República, de resto, a esse propósito, com uma palavra muito particular, ao serviço da ONU, da NATO, da União Europeia, da Frontex, em coligações bilaterais e multilaterais, espalhadas em 4 continentes. E eu costumo dizer muitas vezes que realmente as Forças Armadas são, através destas missões, uma das mais eficazes ferramentas da política externa com que Portugal conta, pela credibilidade que juntam para lá da dimensão militar. Pelo que eu termino com o que me parece óbvio, e tenho dito muitas vezes, e tenciono dizer muitas vezes, porque só dizer muitas vezes é que as pessoas vão por seu lado interiorizando, mas que não seja uma boa estratégia. Para dizer que em tempos de guerra, como em tempos de paz, realmente as Forças Armadas não são um capricho, e cada cêntimo que possamos investir no Exército, na Marinha, na Força Aérea, virá a benefício de um povo inteiro. As Forças Armadas são seguramente a essência da nação portuguesa, desta terra de soldados, como tantas vezes é repetido, a primeira expressão de soberania, a última fronteira da nossa independência. No limite de tudo, no final, se tudo falhar, lá teremos os militares a defendermos a todos. Disso o povo português terá seguramente a certeza, mas é em tempo de paz que se mede o que vão fazendo todos os dias. Infelizmente o tempo da minha geração é, ou tem sido, tempo de paz. Gostaria que pudesse continuar a ser, porque nestes tempos de paz as Forças Armadas estão aí nas ações de busca e de salvamento, na prevenção e rescaldo de incêndios, no combate ao tráfico de droga e ao tráfico de pessoas,
em ações de emergência médica. Tantas vezes se discute as ações de emergência médica. As Forças Armadas estão, basta ver o que acontece nos Açores e na Madeira, todos os dias empenhadas em ações de emergência médica a salvar vidas. As Forças Armadas estão aí até a transportar órgãos que são usados em transplantes, que não é coisa pouca, tudo ao serviço da pátria e tudo ao serviço do povo português. Pelo que nos compete apenas a todos, no poder político, representantes de todos os partidos, no poder militar, pelo bom conselho e continuando a ser competentes, compete-nos a todos tratar de estar à altura do tempo e das nossas circunstâncias. Eu acredito que certamente estaremos, acho até que, infelizmente, por causa desse tempo e dessas circunstâncias, realmente não temos grande alternativa. Por isso, muito obrigado a todos, muitos parabéns pelo Congresso e prossigamos juntos este caminho que é cheio de incertezas, mas certamente nós seremos capazes de estar à altura desse tempo e dessas circunstâncias. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Excelência. Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da República. Senhora Ministra da Defesa Nacional, para Vossa Excelência, representando também o Governo como um todo, vai uma palavra que é uma palavra que engloba o princípio e o fim daquilo que tenho a dizer-vos. E o princípio são as Forças Armadas e o fim são as Forças Armadas. E eu queria dirigir-lhe uma palavra porque, aproximando de 9 anos de mandato presidencial, tenho a dizer-lhe que encontrei no atual Governo, em Vossa Excelência, é verdade que por passos ainda primeiros, e espero que não últimos, encontrei um sinal que não encontrei em governos anteriores e em ministros anteriores. Senhora General-Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, também tenho a agradecer a Vossa Excelência, como recordo o agradecimento aos seus antecessores, um dos quais aqui presente, a forma como as chefias militares foram ao longo destes anos afirmando necessidades, apontando caminhos, chamando a atenção para desafios, infelizmente sem prioridade política da parte de poderes públicos cá dentro e lá fora. Senhora Presidente do Instituto de Auditores da Defesa Nacional, é muito gratificante reencontrar aqui uma instituição que conheço desde o século passado. Tive a honra de ser convidado desde os anos... Há sempre um microfone estranho. Desde os anos 70, 80, para aquilo que era a atividade de alargamento do conceito da defesa nacional, da segurança e defesa nacional, sensibilizando a sociedade portuguesa. Tive a oportunidade mais tarde, já neste século, de ter um contacto com o Presidente da República Portuguesa para falar da estratégia nacional. É bom que continue a vossa atividade. E saúdo, se me permite, o notável relatório final apresentado pela Sra. Maria de Belém. Eu tive a experiência, algumas vezes na vida, de ter de acompanhar a tarefa insana de relatar um congresso de 2 dias, que é quase impossível, e apresentar o relatório em cima do termo do congresso. Tenho a louvá-la pela densidade, pela exaustividade e pela relevância do relatório apresentado. Queria também saudar os senhores vice-chefes de Estado-Maior e vice-chefe da Força Aérea. Já saudei o senhor Almirante ex-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, saúdo o senhor Presidente do Conselho Económico e Social, saúdo o senhor Presidente da Comissão
de Defesa Nacional na Assembleia da República, os seus deputados, excelências, minhas senhoras, meus senhores. Eu não prometo ser curto, espero não ser fastidioso. E a minha abordagem é um pouco diferente. Não é que no fim não regresse a Portugal e à problemática nacional, mas preferi refletir sobre as causas daquilo que nos preocupa a ritmo acelerado todos os dias. Tão acelerado que não temos tempo para pensar nas causas. Vivemos o fim de um ciclo histórico, lusco-fusco de contornos indefinidos, a aurora ainda por afirmar. Esse fim de ciclo, que tem escapado à visão de tantos, envolvidos no afã de viver cada dia como se fosse o último, merece ser analisado em várias camadas, sobrepostas e simultâneas. Comecemos pela mais simples de descortinar, a camada das lideranças e das memórias. Nestes últimos 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, esgotaram-se, ou estão a esgotar-se, lideranças nacionais e internacionais, más ou boas, felizes ou infelizes, que marcaram o arranque do século XXI, ou mesmo a transição para ele. Lideranças e memórias que eles ainda consigo transportavam. Nos Estados Unidos da América, lideranças de um bipartidarismo muito forte, assente num sistema amplo, flexível, mas estável, herdeiro da caminhada da bipolarização entre duas superpotências para a supremacia universal, e depois do ascendente norte-americano a seguir à implosão forçada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na China, as lideranças legatárias do maoísmo em crise e da sua sucessão complexa, mas sempre com a memória dos anos 60, 70 e 80. Noutras Ásias, as lideranças dos sistemas também do virado do século. Em África, as lideranças com a memória dos pais fundadores das independências, expressas porque as partilhou nos anos 50 e 70 ou mesmo 80. Na Europa, as lideranças ainda com memória direta ou indireta da Segunda Guerra Mundial. O Kohl da reunificação. Merkel da vivência da DDR. E em França, de Gaulle, os neogaullistas, Mitterrand, os neomitterrandistas da guerra e do pós-guerra. E por aí adiante, a Itália com a pequena diferença devido à longevidade dos líderes da mesma. Conseguiam transportar consigo uma memória mais viva, ainda viva, daquilo que tinham vivido ou acompanhado mais perto. Em Espanha, a perda da memória da Guerra Civil, do franquismo final e do Pacto de Moncloa. Em Portugal, a perda da memória da guerra em África, do 25 de Abril e do longo percurso seguinte para a democracia constitucional dos anos 90. Só aqueles acima de 65 anos têm uma parte destas memórias. Essas lideranças, e sobretudo essas memórias naquilo que significavam, cederam o passo a novas gerações, sem tais memórias vividas, com algumas delas somente ouvidas e esbatidas pelo tempo. Gerações portadoras de outros horizontes, outras propostas, outras atitudes, outros estilos de vida cívica. Tudo muito rápido no seu mudar, porque hoje o tempo ele próprio é outro no devir. Desaparecida a Rainha Isabel II, uma única personalidade parecia fugir a esta regra. O líder da Federação Russa, que havia sido candidato a líder e senhor da informação privilegiada do antigamente e se convertera no líder duradouro de hoje. Mas mesmo esta continuidade só é parcial.
A Federação Russa já não é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O líder não tem o partido e o regime de outrora para garantir a sua sucessão. E ao seu lado emergiu outro Estado que dispõe de líder, partido e regime e porventura capacidade para ocupar economicamente o espaço das repúblicas asiáticas da antiga União Soviética e passar a ter o estatuto de irmão mais forte na fraternidade em que fora o neófito mais frágil. Mas há mais. De entre as novas lideranças e as novas recentes memórias do ciclo, avultam pelo menos desde a anterior presidência Donald Trump, no que se poderia apelidar de trumpismo, as lideranças que representam uma subida de alternativas aos sistemas anteriores. Alternativas políticas, partidárias, sociais, económicas e intensamente mediáticas. Certos analistas as têm chamado de antissistémicas ou assistémicas, inorgânicas ou populistas. Mas no fundo do que se trata é de serem lideranças que substituem memórias e referências precedentes por novas memórias ou releituras das anteriores. E porque visam construir sistemas com dimensões diversas, mais personalizadas, ligações diretas entre lideranças e eleitores, apagamento ou menor relevo das instituições representativas clássicas em crise, poder de novos e novíssimos médias, misto de neo-referendarismo constante e participação direta e muito rápida ou instantânea. Isto é muito novo. Tem pouco a ver com as lideranças e as memórias do passado. Não admira, portanto, que as lideranças clássicas e as suas memórias tenham dificuldade em ajustar-se à nova realidade. Quando me referi a este fenómeno, numa intervenção na Assembleia da República no dia 25 de abril de 2018, com as lideranças e as memórias do passado, uma personalidade muito qualificada da nossa sociedade disse que se tratava de pintura abstrata, indecifrável a não ser pelo próprio autor desse enunciado. E, no entanto, tinha havido as eleições americanas e tinha havido eleições na Europa e havia novos protagonistas e novas lideranças e novos movimentos. Não era pintura abstrata, era pintura realista. E chegara para ficar. E porque o tempo social, económico e político não deixa de acelerar, esta vaga está longe de se considerar ultrapassada. Está em subida, não está em descida. E a notória incapacidade dos sistemas clássicos a compreenderem e enfrentarem tem-se acentuado com a lentidão da sua reforma. O renovado desfecho eleitoral de 5 de novembro de 2024 confirma esta tendência, se não mesmo a potencia ampliadamente. Excelências, passemos à segunda camada do fim de ciclo, a da balança de poderes universais. O mundo dos anos 60 e 70 parecia estável desde o fim da guerra. E muitas organizações mundiais se consideravam, se não eternas, pelo menos aptas a reconstruírem a sua quase eternidade. O mundo bipolar preservaria essa estabilidade e garantiria o seu possível ou comportável reajustamento. Tudo isso começou a morrer há 40 anos. Fazemos de conta de que ainda está vivo, mas está comatoso há 40 anos. Bipolarismo passou a aparente monopolarismo perfeito. Isto é, Estados Unidos da América governariam o mundo. Depois, a monopolarismo com alianças, nos anos 80. Governaria com a ajuda dos aliados. Depois, a mistura entre esse monopolarismo
e o multipolarismo, à medida que uma das duas superpotências globais tinha passado a mera potência regional. E pelo menos uma potência regional pré-existente passar à global. E outras pretendiam passar a globais. E tudo isto ocorria entre os anos 90 e o virado do século. Suavemente. Com a crença de muitos de que o sistema continuava o mesmo. Até que essa ilusão se começou a esboroar em 2016. Vivemos por estes dias, semanas e anos, com um confronto geopolítico sobre a imediata balança de poderes mundiais. Os Estados Unidos da América continuam a ser a superpotência económica e militar, mas nos últimos anos nem sempre política. Tão divididos e debilitados têm encontrado diretamente o seu sistema político e a sua vivência cidadã. Divididos entre o antigo establishment e o novo paradigma. Veremos se o próximo quadriênio esbate ou acentua e como esse fracionamento sistémico. A Federação Russa, desagradada com o seu novo estatuto, tratou de tentar repescar, se não a posição de superpotência global, ao menos a de potência regional reforçada. Na Europa de Leste, no Próximo e Médio Oriente, no Mediterrâneo, no Báltico, na alguma África do Norte, na alguma África do Centro e do Sul. Durante anos, sofisticando a penetração na Europa, por via cibernética, por maximização das fraturas dos sistemas políticos vigentes, pelo apoio variado a lideranças, estruturas e memórias antissistémicas, assistémicas e inorgânicas, ou neomediáticas em crescimento. Nisso, aliás, conjugando a sua intervenção em termos objetivos com a posição norte-americana relativamente à velha Europa. Ambos a consideravam fragilizada e ultrapassada e, portanto, passível de ulterior enfraquecimento. A China, recentemente marcada por uma conturbada pandemia, com que lidou mal, e um lento rearranque económico, tudo faz para recuperar o tempo perdido na sua rede económica transcontinental e, sobretudo, está a beneficiar dos conflitos. Um que desgasta, de um lado, os Estados da América e a União Europeia, mas do outro lado, a Federação Russa. Tudo boas notícias para a China. O outro, como o do Médio Oriente, que desgasta, sobretudo, os Estados Unidos da América e a União Europeia, já que aí a Rússia observa com apreço a manobra de diversão relativamente à guerra ucraniana. A China espera e redefine calendários e agendas e mantém a sua aliança, mesmo quando a não apresenta como tal, com primazia económica sobre a Federação Russa e, portanto, política em crescendo, ao mesmo tempo que mantém constantes ofertas de intermediação de tom multilateral. No fundo, em compasso, espera nas guerras, quanto mais duradouras, todas elas, mais lisonjeiras para a China, que considera ser possível construir a eternidade neste mundo. A Índia, país mais populoso do mundo, potência emergente, mais económica do que politicamente, vai aumentando o seu poderio militar, mas espreita com cuidado a afirmação no mundo. Mas quando a tem, mais depressa nos não alinhados do que com o Ocidente. Já outras Ásias, como Japão, Austrália e Coreia do Sul, e outros poderes emergentes na América Latina, como o Brasil, ou na África, como a África do Sul, procuram a sua afirmação, mas com muitos limites.
limites, os mais importantes, que são internos, têm a ver com as suas idiosincrasias ou com as suas divisões interiores. E a União Europeia? Finalidade deste vosso Congresso, que naturalmente abarca, inevitavelmente, essa outra finalidade, que é pensar Portugal. A União Europeia, ela própria, entra num novo ciclo de lideranças. Não apenas europeias, mas nacionais. Europeias, por exemplo, na composição do Parlamento Europeu, que é bem diferente da composição anterior. Mas nacionais, com as eleições nacionais que se têm sucedido e se vão suceder. Com uma certeza, a de que não há lideranças europeias fortes quando as lideranças nacionais são fracas. Porque as lideranças europeias não vêm de outro planeta. Vêm do planeta Terra e, mais especificamente, dos Estados-membros da própria União. Tem perante si desafios múltiplos. Manter e reforçar a sua unidade num contexto em que vai haver muitas solicitações para posições originais. Muitas mesmo quanto ao alargamento. Menos quanto à evolução da guerra na Ucrânia. Mas ao mesmo tempo salvaguardar sempre o eixo transatlântico. Reformar os seus fragilizados sistemas políticos, económicos e sociais. Assegurar a retoma económica que não apareceu ainda em economias e sociedades fundamentais. Para isso, colmatar o atraso científico e tecnológico. Nos últimos 5 a 10 anos, a União Europeia ficou para trás, não apenas relativamente aos Estados Unidos da América, no investimento em conhecimento em relação às Ásias, à China, à Índia e a outras Ásias. Sem esse investimento, não há a produtividade, não há a capacidade de competição, não há crescimento. Criar, com base nisso tudo, a autonomia estratégica e peso na segurança e defesa. Equipar um minuto, porque precisamente quis falar destas causas para dizer porque considero ser muito interessante falar-se no aumento do investimento, e não é o interessante, é crucial, em segurança e defesa, e não se perceber que isso só é possível havendo crescimento económico. Isso é possível haver crescimento económico com sistemas diferentes e com investimento no conhecimento, com alterações estruturais básicas, sem as quais é sempre um conjunto de passos que vão sendo dados, mas com um condicionamento fundamental, que é o apoio das opiniões públicas. É difícil explicar a prioridade tão importante quanto a prioridade político de segurança e de defesa em sociedades com crises económicas, com falta de retoma, com desigualdades acentuadas, com sistemas ultrapassados e, portanto, com lideranças fracas. E depois não deve nunca esquecer as parcerias com a África, a América Latina e a Ásia-Pacífico. Só um egoísmo europeu e uma falta de visão permite explicar que, por causa de um país ou de um setor de um país, seja impossível avançar com acordos que, como tudo na vida, têm vantagens e têm inconvenientes, mas que são essenciais para as parcerias com continentes que são relevantíssimos no futuro da Europa. Um ou dois, claramente nas migrações, todos eles em termos políticos, económicos e sociais. É difícil explicar, como foi difícil explicar que a guerra da Ucrânia era uma guerra global, como é, a esses continentes, quando as parcerias com esses continentes por parte da Europa eram menorizadas ou minimizadas. Tudo isto junto poderá ser mais complexo se os Estados Unidos da América falharem à Europa. Ao menos em parte. Porque
dificultaria a gestão da frente ucraniana e dificultaria a existência urgente de uma voz única da Europa, que ainda não existe, quanto ao Médio e Próximo Oriente. Escusado será dizer que é do interesse norte-americano a relação transatlântica. Não é só do interesse europeu. E que Estados Unidos da América e União Europeia sairão mais fortes ou mais fracos deste momento de transição de ciclo, conforme a nova administração norte-americana decidir ser mais ou menos favorável à convergência transatlântica. Há 8 anos não vingou uma orientação propícia à convergência. Desta feita, o que muitos, desde logo na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, desejam é que ela triunfe, politicamente e economicamente. Quanto à Federação Rússia e à China, ganharão com tudo o que enfraqueça o eixo transatlântico e perderão com tudo o que o reforce. Em síntese, balança geopolítica de poderes, à partida favorável aos Estados Unidos da América, mas mais ainda se apostarem no eixo transatlântico do que se o menosprezarem. E claro, o mesmo por maioria de razão para a União Europeia. Ao invés, querendo dizer subida russa e chinesa, se o desentendimento entre parceiros norte-americanos e europeus vingar. Por muito que haja círculos norte-americanos, e eles existem, que pensam que é compensador sacrificar a União Europeia por questões de afirmação da economia americana ou por jogadas táticas momentâneas para resolver os conflitos internacionais. É um erro. De cada vez que os Estados Unidos da América minimizam a relação transatlântica, pagam esse erro mais tarde e com um custo acrescido. Têm de pagar guerras, têm de pagar reconstruções, têm de pagar realidades que pensam que estão ultrapassados, virados que se encontram para o Pacífico. Não estão. A geografia tem essa limitação, a Europa está onde está, os Estados da América estão onde estão e, portanto, por muito importante seja o Pacífico, o Atlântico também o é. Quer isto dizer que estamos perante uma nova ordem internacional? Penso que ainda não. Nem vai sair destas guerras uma nova ordem internacional imediatamente. Porque isso passa pela reforma das organizações internacionais, passa pelo direito internacional, passa pelo estabelecimento de novos paradigmas. O que poderá sair, está a sair, é uma balança de poderes diversa da balança de poderes anterior. E aqui chegamos a um apontamento que eu não quero deixar de fazer, que é o respeito tanto à saga a miúdo incompreendida das organizações internacionais neste tempo de multipolarização sem multilateralismo. E sobretudo a saga dos seus líderes ou dirigentes cimeiros. Porque percebem aquilo que há a mudar, conseguem construir modelos para um futuro diferente, logram inclusive fazer com que sejam aprovados aqueles modelos. No fundo, porque não tem o mínimo interesse imediato em vê-los equacionados ou construídos. Portanto, é facílimo aprovar um projeto para um sistema futuro de uma organização internacional. O que é difícil é ceder às posições que se detêm num determinado momento nessa organização internacional. Pelo contrário, quem detém essas posições vai congelando, vai bloqueando, vai gerindo o dia-a-dia de acordo com os seus desígnios mais prementes. Isto converte a vida dos líderes daquelas organizações em becos sem saída, fácil, todos os dias. Porque imaginam os futuros que nunca verão concretizados. Têm de procurar espaços de diálogo entre quem não quer dialogar. Correm o risco de serem julgados, não pelas causas que desbravaram, o clima, os oceanos, o papel da mulher, a juventude, as tragédias sociais, mas pelos impasses, os guetos, os avisos repetidos sem sucesso, ou as iniciativas arriscadas que prosseguiram na busca do impossível. Para sermos justos, temos de admitir que só ao correr dos anos
com outra perspectiva, permitirá, quanto a esta odisseia, um juízo global certeiro. Em cima da hora, que é o que estamos a viver, num mundo como o atual, tão imprevisível e aleatório, o juízo formulado provavelmente será menos justo. E passarei rapidamente, eu disse-vos que era muito longo, passarei rapidamente à camada que, a meu ver, ainda é a mais importante deste fim de ciclo. Porque tem a ver com a alucinantemente veloz transformação da ciência, da tecnologia, da inovação, das qualificações, o agravamento das desigualdades mundiais e regionais, da miséria, da fome, das dívidas públicas dos mais pobres, os efeitos do clima, da globalização, da mobilidade forçada, das migrações, da obsolescência de formas de organização social, económica, laboral, comunitária, da vida pessoal e familiar, às proximidades e às comunidades. Tudo isto cabe no conceito de defesa nacional. E o papel dos auditores que vêm destas áreas é de chamarem a atenção para que, onde há fracassos em pontos sensíveis dessas áreas, há fracassos que atingem a defesa nacional. E por falar em fracassos, precisamente a causa mais profunda daquilo que vivemos hoje é o fracasso dos ajustamentos e reformas das ideologias e dos regimes e sistemas para lidarem com o que mudou ou está a mudar. A democracia liberal, o demoliberalismo, seja ele mais representativo, mais referendário, mais participativo ou mais misto, tem sido lento, muito lento a entender e a responder a tantos e tamanhos desafios pronunciadores dos novos ciclos. As instituições funcionam ao ritmo de outro passado. As internacionais, que até há pouco tempo paravam para férias durante um mês, como se o mundo parasse para férias. As nacionais, que são muito lentas a reagir. Perguntar-se-á, e as ditaduras? Ao menos essas não têm uma resiliência ilimitada? Bom, neste momento estamos a viver uma circunstância muito curiosa, que é, perante a crise de algumas democracias liberais, ou democracias, na verdadeira acessão da palavra, há uma tentação do poder económico multinacional ser seduzido pela estabilidade das autocracias, das ditaduras. Vale a pena negociar com as ditaduras, porque são mais sólidas e duradouras do que as democracias. E encontrar um esquema de gestão internacional que ponha em contacto essas ditaduras com aquelas democracias que apareçam como mais estáveis ou representando uma forma diferente de liderança e de gestão dos sistemas. Isto não é uma ficção. Passou a ser uma realidade com a integração a executivos de protagonistas do poder económico multinacional e o seu papel na intermediação internacional. Perguntar-se-á, não nos espera a nós, que acreditamos em democracias, essa evolução fatal, que é subirem as ditaduras à medida que as democracias mostram as suas fragilidades? E essas ditaduras terem resiliência ilimitada? Eu respondo que não. É olhar para a China e ver como fracassou na gestão da pandemia, porque os sistemas muito rígidos e concebidos para uma autoridade perfeita depois não têm flexibilidade de resposta, ou como falhou na recuperação económica, muito lenta, porque não estava programada para a dimensão das consequências da pandemia. Mais fácil é encontrar essa fragilidade na Federação Russa, que tem uma economia baseada em matérias-primas, mas que não acompanhou nem acompanha as economias mais avançadas em ciência, tecnologia, economia industrial, naquilo que a China tem conseguido acompanhar mais ou menos e depois se projeta no peso militar. Porque formalmente
o segundo poder militar considerava ser o russo, provavelmente, em alguns aspectos científicos e tecnológicos, é mais o chinês do que o russo, embora com esse complexo básico chinês que nunca tenha admitido a capacidade de ganhar guerras, ao contrário dos russos. E, portanto, atuarem com muita precaução naquilo que os imperadores noutra época fizeram, ou queimarem navios e proibirem a saída para atravessar os mares aos almirantes, construindo uma muralha para garantir que como potência continental ficariam. E como é que nós julgamos aquilo que é a nova realidade? E eu não estou a comparar, obviamente, aquilo que é a substância, que é as democracias respeitam a dignidade da pessoa, respeitam o pluralismo, a liberdade e o Estado de Direito, por definição as autocracias não. E como é que será o futuro nas novas respostas que surgem nas democracias? Essa é a grande interrogação deste momento. Vozes que eram antissistémicas e assistémicas conseguirão apresentar propostas alternativas que vivifiquem essas democracias liberais? Ou pelo menos obriguem forças políticas, económicas e sociais das democracias liberais a reformarem-se para acompanharem o devir dos tempos? Esta dúvida está por responder. O fenómeno é recente. Em todo o caso, nós acreditamos nas democracias que com uma dominante mais neopersonalista, com uma vertente mais neoambientalista, mas sempre humanista, isto é, com um núcleo duro demoliberal, ainda que com mecanismos e instituições diferentes, as democracias conseguirão reformar-se, conseguirão ajustar-se e conseguirão enfrentar todos estes desafios, os de liderança, os de construção de memórias, os de novo equilíbrio na balança de poderes e os de reformulação de ideário, de substância, de pensamento. E por aqui eu chego ao tema do vosso congresso de hoje. Estava tudo dito, aliás, num relatório que foi lido e depois foi pontuado e completado primorosamente por cada um dos oradores. Eu limito-me ao mais fácil e mais fastidioso, que é o de dizer que é óbvio, é óbvia a necessidade de acordar da Europa e não deveria ter sido preciso haver guerras para a importância em ligação à NATO de efetivamente definir uma autonomia estratégica, de investir, mais do que investir, de sensibilizar a sociedade civil, as sociedades civis, para o que significa da prioridade política o investimento em matéria de defesa e segurança, para isso construírem as condições básicas para que os líderes sejam líderes fortes, para que os sistemas sejam sistemas fortes, para que as opiniões públicas se sintam reconhecidas e apoiantes nessa definição política. Que não fique em círculos restritos, seja assumida como um todo. E Portugal? Bom, e Portugal, regresso ao ponto inicial, não vou repetir aquilo que todos sabemos e que foi aqui muito bem mencionado por todos os oradores. Estamos de acordo quanto à política externa e ao que são os princípios básicos da política de defesa e segurança nacional. Mudam os presidentes, mudam os governos, mudam as maiorias parlamentares e há uma constância. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É consistente. De quando em vez é uma mais-valia e juntamos a dados do passado, dados do presente e do futuro. E neles afirmamos bem, claro, pela diplomacia,
claro, pela capacidade dos portugueses, claro, pelo conhecimento, claro, pela diáspora, mas claro, pelas Forças Armadas. Afirmamos bem, mesmo quando outros nos convidam para entrarmos, nós entramos e eles saem, nós ficamos. Ficamos na República Centro-Africana, ficaríamos no Sahel, se realmente convidados, o convidante não tivesse saído antes mesmo de poder concretizar o convite, ficaríamos ainda mais no Mali, para além do que temos resistido quando outros saem, ficamos nos oceanos, ficamos nos continentes, ficamos onde seja necessário e mais. Fazemos o milagre de, com os efetivos que temos, os como que multiplicar em rotação acelerada para poder cumprir cada vez mais exigências que são compromissos que, aliás, assumimos em consciência. E depois percebemos antes dos outros perceberem, porque estivemos lá antes dos outros terem estado. Percebemos antes da maior parte dos europeus, porque nunca estiveram onde nós estivemos. Percebemos antes dos americanos, porque de uma maneira geral não estiveram em praticamente sítio nenhum no mundo, a não ser em poucos sítios que conhecem de forma mais ou menos perfeita. Estivemos lá antes de outros parceiros nossos, com os quais temos insistido em convencer a Europa a fazer parcerias como a África, como a América Latina, como a Ásia-Pacífico, até tendo a subtileza de saber distinguir situações. Federação Russa é Federação Russa, República Popular da China é República Popular da China. E o haver uma situação em relação a uma, e sabendo-se que a aliança entre as duas, não significa deitar fora um capital de séculos que temos na Ásia-Pacífico, como temos na Índia, e que se não pode deitar fora. Como se usa é outro problema para compatibilizar com os nossos parceiros europeus. Agora, o ter de assumir acriticamente a lógica de quem não tem essas mais-valias que são nossas e são da Europa, é que não podemos ter a tentação de fazer. Mas isto exige, o que aliás, culminando as intervenções, o Sr. Ministro reconheceu, exige olhar mais para uma realidade que é tão essencial. Se a defesa nacional e a segurança são tão essenciais e uma componente fundamental nelas, que são as Forças Armadas, são tão essenciais, e nisto abarco todos os que integram, militares, civis, elementos das Forças de Segurança que colaboram com e que acompanham tantas missões internacionais, pois mais vale antecipar a ir sempre a reboque dos acontecimentos. É um bocadinho o drama das leis de programação militar. Quando nascem já estão ultrapassadas. E já se sabe que estão ultrapassadas. Quando ainda por cima são ultrapassadas por factos imediatamente posteriores a terem nascido, então é melhor assumir que o planeamento para ser eficaz, aprendia-se noutros tempos na academia, tem que ser móvel. Senão não é eficaz. As circunstâncias mudam e o planeamento fica rígido. E eu penso que essa é a esperança que existe em relação, Sr. Ministro, em relação a este governo. E, portanto, tenho a certeza que não nos vai desiludir. O governo, eu já abarco o governo porque sei quanto isso tem componentes financeiras e outras que são pesadas. Mas, não apenas no Estatuto dos Recursos Humanos, que é fundamental. Nós, portugueses, conseguimos bater-nos, mesmo sem condições. Lembro-me sempre disso ter sido dito no julgamento pelo então general Carmona, que viria a ser marechal, no julgamento que foi feito dos militares portugueses que se tinham revoltado contra a forma de tratamento na Grande Guerra, por parte
dos poderes públicos. E ele disse, pois isso aconteceu devido à forma como foram tratados ou destratados. Assisti a este facto único num regime ditatorial, a que um chefe militar, nos 40 anos de celebração da Revolução da ditadura, que antecedeu a ditadura, sobre o caso da Índia, dizer que há casos em que as Forças Armadas respondem de uma maneira, outros casos respondem de outra maneira. Dir-se isso depende das lideranças. Não, depende das condições proporcionadas às Forças Armadas e às suas lideranças. E era um antigo governante do então Primeiro-Ministro que dizia isso perante a nomenclatura do regime para reconhecer um facto que considerava essencial, foi dito em 66, já havia 3 frentes de intervenção militar, que tinha sido um sinal de como uma menor atenção às Forças Armadas tinha provocado, independentemente de poder ter outro desfecho ou não, mas sobretudo as condições políticas subjacentes tinham condicionado a sua atuação. Ora bom, do que se trata neste momento, eu confesso que me tenho repetido em cada intervenção que tenho, ainda a última no dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e a intervenção vai sempre no mesmo sentido. Sabendo nós que, por definição, os responsáveis políticos sabem história, alguns deles têm memória, a grande generalidade tem capacidade política, de visão e de projeção no futuro, certamente que serão os primeiros a admitir, na linha do caminho traçado e aberto pelo Sr. Ministro da Defesa, que o que há a fazer perante este panorama que descrevi é efetivamente criar condições para que as nossas Forças Armadas, nas capacidades, nos recursos humanos, nas todas as vertentes da sua formação essenciais para cumprir o desígnio nacional, possam cumprir esse desígnio. E aí a responsabilidade dos auditores é fundamental. Porque devem ser uma voz crítica da sociedade civil a acicatar. Não é necessário que sejam congressos, pode ser de outras formas de intervenção. Porque a solução, de facto, passa por essa valorização das Forças Armadas, assumida pelo poder político legitimado pelo povo. É assim em democracias. Tem que ser assim em democracias. Se isso não acontece, quer dizer que estamos a perder tempo. Devemos começar hoje para que amanhã não seja tarde demais. Muito obrigada, Excelência. O Excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional vai agora entregar uma oferta institucional aos elementos da mesa.
Damos assim por concluído este nosso congresso. Agradecemos a todos os conferencistas, a todos os moderadores e a todos os que estiveram envolvidos no planeamento, coordenação e execução, em especial ao Exército, por todo o apoio dado e sem o qual este congresso não se teria realizado com todo este sucesso. À assistência, aos patrocinadores e a todos aqueles que contribuíram para este evento que não terminará aqui. A Associação de Auditores tem a firme vontade de publicar as atas deste congresso, contando com a colaboração que desde já agradecemos penhoradamente de todos os congressistas, moderadores e comunicadores neste congresso. Prometemos que continuaremos a ser fiéis no cumprimento da nossa missão, que é de promover a divulgação da informação relevante sobre os interesses do país e assumir o dever cívico de participar na discussão e definição das grandes orientações da Estratégia Nacional. Queremos projetar os valores culturais, reforçar a identidade nacional, contribuir para uma sociedade esclarecida, prestigiada e credível, formada por cidadãos qualificados, motivados para a perseguição de estratégias que visem o atingir dos interesses essenciais nacionais, incentivando a discussão informada sobre os assuntos de segurança e defesa que preocupam o nosso país. Queremos contribuir para um Portugal melhor, afirmado e reconhecido em todos os palcos internacionais como um fator credível de paz e segurança. Este é o nosso compromisso com a nação. Muito obrigada a todos e a todas e tenham a continuação de um bom dia. Obrigada, bem-ajam. Só defender o sucesso.